A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou analisar aqui o culto do dia de ontem, do dia 3 de março de 2024. O culto que atendeu foi o Salvador Bueno, como você está vendo aqui ao lado, e eu vou fazer a minha análise. Teve coisas aqui muito interessantes que precisam ser faladas, que precisam ser abordadas. Entre indiretas a críticos, a heresia e o descambamento na pregação de bênção. Vamos assistir aqui. Começa agora aqui, a análise começa bem nesse ponto aqui, que é o momento que eles estão esperando a suposta revelação. Que eu chamo isso de adivinhação, ou seja, eles ficam adivinhando a vida das pessoas. Então é o momento onde eles vão receber a tal da guia, e essa guia, que sabe lá que guia é essa, né, vai mostrar para ele aonde ele tem que ler na Bíblia e depois disso, né, com quem ele tem que falar e o que acontece na vida de quem e o que Deus vai fazer na vida de quem precisa. É uma completa adivinhação, do começo ao fim. Vamos ouvir aqui Salvador Bueno no culto de ontem, do culto online da CCB do dia 3 de março de 2024. Vamos ouvir aqui, segue. Aguardemos em comunhão a revelação da bendita palavra de Deus. Deus seja louvado. Esse momento, pessoal, é um momento, sabe, mais aguardado dentro do culto da Congregação Cristã no Brasil. É a hora que eles estão esperando a suposta revelação. Nem Salvador Bueno, que está à frente aí agora, nem os que estão sentados estudaram absolutamente nada sobre o que vão pregar. Ninguém sabe o que vai ser pregado, nem o próprio Salvador sabe. Agora imagina você, homens que não estudam a Bíblia e que não se prepararam vão pregar o que dá na telha. Você parou para pensar nisso? A igreja que você frequenta, as pessoas vão para uma tribuna falar do livro que nunca estudaram. E o pior, vão fazer isso em puro improviso. O improviso já não favorece nem mesmo uma pessoa que estudou. Um teólogo que vai lá falar por improviso já corre o risco ali de cometer gafes ou de falar alguma bobagem. Então agora ele vai para a tribuna, observa que ele dá uma hesitada, fica um tempo ali na frente. Isso demonstra que ele ainda não tem certeza do que vai ler, não sabe o que vai ser lido. E ele ainda perde muito tempo caçando e procurando, o que gera em nós aqui até uma dúvida: será que realmente ele encontrou o que queria? Porque esse mesmo Salvador, em um culto que tem gravado aqui, ele ficou mais de 5 minutos procurando uma passagem bíblica muito fácil de ser encontrada. E ele só achou com a ajuda de uma pessoa chamada Alex, que estava ali na frente. Ou seja, um homem que não tem sequer a afinidade com as escrituras. Observa o tempão que ele perde. Ele vai na mesma página para frente, para trás, o que deixa a gente uma certa incerteza, visto o histórico dele de ficar perdido na Bíblia. Quem pode dizer ou não pode dizer que ele, sem achar o que realmente ele queria, ele escolhe falar sobre o que está ali na frente dele? Deixa isso aqui, eu vou falar sobre esse capítulo mesmo e esse verso. Olha lá. Ele vai para frente, ele vai para trás. Ele vai para frente e ele vai para trás. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra escrita no capítulo 6 do Evangelho escrito por João. Evangelho de João, capítulo 6. Então aí ele anuncia a leitura no Evangelho de João, no capítulo 6. Gente, Evangelho de João, os evangelhos são textos ali riquíssimos e importantíssimos, aonde para você fazer uma pregação tem que ter bastante estudo ali, para você não falar bobagem, porque são palavras e discurso do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E ele vai justamente num ponto ali, Evangelho, a partir do capítulo 6 de João, começa um embate com os fariseus, que vai terminar lá por volta do capítulo 11, ou seja, onde diminui o confronto. Lá no capítulo 11, onde Cristo ressuscita Lázaro e após ver a ressurreição de Lázaro, os fariseus tramam matar Jesus Cristo, que é o que está escrito lá no texto, no finalzinho desse texto. Então ele resolve pregar Evangelho de João, capítulo 6. O que ele vai fazer?
como sempre o CCBano faz, ele lê, terminou de ler, ele vai relendo e dando significado a cada palavra que ele lê. Se ele pedra, irmão, a pedra, tá vendo? Aqui tem pedra, então na nossa vida pode ter pedra, tem uma pedra na sua vida. Deus vai mover, eles ficam lendo palavras e tentando achar significado em palavras, ou seja, não tem uma análise textual, não tem uma passagem, ele não quer passar a mensagem do que o escritor daquele texto está tentando passar. Não, pessoal, eles lê e aí vai falando ali, dando significado de palavra a palavra, falando algumas coisas aqui e outras ali. Simples assim. E a gente vai ver aqui, tá? Tem coisas aqui que vale muito a pena você ouvir. Ele vai dar agora, já na sequência que eu separei, eu pulei, lógico, essa ladainha de ficar relendo de novo o texto. E eu vou aqui para um ponto onde parece que é uma indireta que ele está dando nos críticos. Ele está dando uma indireta. É aquele mesmo argumento muito comum que tem aqui no canal, né, de CCBanos, quando entra aqui e fala, ele queria ministério, mas ele não teve o ministério, então hoje ele persegue a obra de Deus. O Salvador Bueno vai usar esse mesmo argumento, de que nós queríamos alguma coisa que nós não tínhamos condições de fazer, mas como eles têm, nós começamos agora a travar uma guerra contra eles, né? Falando, e ele fala isso bem na hora que ele comenta sobre crítica. Presta atenção vocês aqui, vamos ouvir. Iniciaremos no versículo 60. Observe aí que ele demorou um tempão aí ainda para decidir aonde vai ler. Eu tenho minhas suspeitas de que ele realmente abriu o texto onde deu na cabeça dele, talvez perdido, mas a gente nunca vai saber, né, gente? É o que está dentro dele, tá? Então segue aí, vamos ver aí. Então ele começando a exortar, ele vai cutucar os críticos. Vamos ver. Mas a semente não era humana, ou seja, de um pai terreno. Era uma obra do Espírito de Deus que fez. Então ele era santo, não tinha pecado. E as pessoas não conseguiam admitir isso. E por conta disso também criticavam, perseguiam, ameaçavam o Senhor. Porque o ser humano é assim, irmãos, pela própria natureza. Coisa que a pessoa não consegue fazer e admite que não tem capacidade de fazer, mas aparece um outro que faz. Então a pessoa se sente humilhada e geralmente trama ali uma guerra contra aquele que sabe fazer, aquele que faz. Isso porque a pessoa gostaria de fazê-lo, mas não consegue. Isso é próprio do ser humano. Até a criança é desse jeito. E não era diferente, as pessoas viam... Deixa eu parar aqui. Ele fala então que Jesus começou a ser criticado. Jesus começa a ser criticado. Por quê? Porque as pessoas queriam fazer o que ele fazia, mas não podiam. E aí, como as pessoas não podiam fazer o que ele fazia, elas começaram então a criticá-lo. Aqui tem um monte de observação para a gente fazer. Em primeiro lugar, olha a bobagem que esse homem está falando, que não existe isso no texto, nem perto, nem menções perto, ou seja, que os fariseus queriam fazer as obras que Jesus fazia. Mas como eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia, aí eles ficaram bravos e foram começar a perseguir Jesus. Olha que bobagem que esse senhor fala, ou seja, não tem texto que menciona isso, não tem texto que sequer dá margem para pensar assim. Ou seja, que os fariseus queriam fazer os milagres que Jesus fazia. Não, querido, né? Os fariseus perseguiam Jesus por causa do discurso de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mostrou quanto que eles eram hipócritas. Jesus Cristo mostrou o quanto que eles interpretavam mal as escrituras. Eles eram mestres, olha só, eles eram considerados mestres, doutores e professores, e vem alguém, um carpinteiro, e mostra o quanto que eles estão errados e equivocados. E isso causou neles uma certa humilhação. Óbvio, quem está falando ali é o Rei da Glória, aquele que fez tudo que os seus olhos podem ver. Então, irmão, o Salvador, ele insinua que a pessoa, os fariseus queriam fazer o que Jesus fazia, mas eles não conseguiam fazer, então eles
começaram a travar uma guerra. Por que ele inventa essa narrativa falsa? Para poder colocar a CCB no radar disso que ele está falando, né? Porque ele está insinuando agora aqui que nós queríamos fazer o que eles fazem, mas como nós não temos capacidade de fazer o que ele faz, aí a gente começou aqui a travar uma guerra contra a congregação cristã no Brasil. É brincadeira ouvir uma coisa, ou seja, eu queria pregar como o Salvador prega, mas como eu não tenho essa capacidade de pregar como ele prega, então eu estou bravo e perseguindo a CCB. É brincadeira, é a mesma coisa falar que eu estou com inveja da ignorância. Eu estou com inveja das bobagens que eles falam, das heresias que eles ensinam. Rapaz, isso é tosco, né? Que é o comentário, é a resposta que eu dou muito aqui. Você acha que a gente está com inveja de falar as asneiras que os seus anciões falam? Será que é isso mesmo? Então vamos ouvir aqui. Presta atenção, olha só. Mas a semente não era humana, ou seja, de um pai terreno. Era uma obra do Espírito de Deus que fez. Então ele era santo, não tinha pecado. E as pessoas não conseguiam admitir isso. E por conta disso também criticavam, perseguiam. Por conta disso também criticavam, perseguiam, olha só, para tentar levar o contexto da CCB, tá? Então ele falou que Jesus era santo e por conta disso as pessoas criticavam e perseguiam. Olha, vamos ver. Ameaçavam o Senhor, porque o ser humano é assim, irmãos, pela própria natureza. O ser humano é assim, irmão, pela própria natureza. Vamos ver. Coisa que a pessoa não consegue fazer e admite que não tem capacidade de fazer, mas aparece um outro que faz. A pessoa se sente humilhada. Então é assim, segundo a gente entende aqui, né, que essa indireta seja que nós não temos condições de pregar a palavra ou de ter o ministério, ou seja, a gente não tem habilidade alguma com a Bíblia, a gente não sabe lidar com o povo, ou seja, não tem condições, e aí eu fiquei com inveja do Marsola, do Salvador Bueno, do Cláudio Codonha, do Isaac Marquisete, do Juarez Massicano. Meu pai do céu. Ouça aqui, vamos ver. E geralmente trama ali uma guerra contra aquele que sabe fazer, aquele que faz. Então quer dizer que a nossa guerra é por conta que a gente queria ministério. Não tem nada a ver com as verdades que a gente apresenta. Não tem nada a ver, né? Ou seja, tá nítido um problema enorme na frente deles. A gente está mostrando um cálculo que eles estão fazendo errado e por conta desse cálculo vai tudo desabar na cabeça deles. Mas aí eles olham para nós e falam assim: você tá aí com inveja da caneta que eu tenho aqui. Você fala: amigo, você não entendeu, tá? Sua caneta é bonita, legal, mas eu tô te mostrando um cálculo, estou te provando esse cálculo aqui, ó. Você calculou errado, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e se você não corrigir isso, vai desabar tudo na sua cabeça. E eles olham para nós e falam assim: que nada, esse camarada é com inveja da cor das nossas canetas que tá aqui no nosso bolso. Ou seja, o camarada, ele ignora tudo o que a gente diz aqui, todas as verdades que a gente mostra. A gente prova que são falsos profetas, a gente mostra que são macumbeiros e rogadores de praga, a gente mostra as heresias que esses homens ensinam constantemente, como você vai ver aqui daqui a pouco de novo, né? Ou seja, a gente mostra que eles são hipócritas, provando, a gente prova aqui, como já fizemos aqui, que eles são hipócritas, mas o problema é a cor da caneta que ele tem, que ele tá carregando. Cara, isso é um argumento infantil. É um argumento tosco, sabe? É um argumento de gente que não tem, sabe, um mínimo de consciência. Ou seja, é um homem totalmente... como é que eu posso dizer? Falta até adjetivo, gente, para falar. É muito tolo para pensar uma bobagem dessa aqui. Ou seja, nós estamos mostrando um baita de um problemão que a CCB tem, que se vocês não fizerem algo, vocês vão para o inferno. E eles acham que a gente queria ter ministério. Então tudo que a gente está falando aqui é por conta que queria ministério. Logo, o que eu devo pensar segundo a ótica do Salvador Bueno? Como eu queria ministério, se essa fosse a verdade,
Então vamos ignorar todas as verdades que foram faladas até aqui. Vamos ignorar todas as provas que a gente tem aqui sobre hipocrisia da CCB, falsas profecias e assim por diante. Vamos ignorar tudo isso daí, né? Porque, afinal de contas, eu queria ministério e não tive. Cara, olha, chega a ser infantil isso aqui. Presta atenção. Isso porque a pessoa gostaria de fazê-lo, mas não consegue. Isso é próprio do ser humano. Até a criança é desse jeito. E não era diferente. As pessoas viam o Senhor Jesus operar maravilhas, milagres e pensavam, por que outro também não opera? Por que nós não? E perseguia o Senhor, sem poder crer que ele era o Filho de Deus. Aqui, ó. Então, ele diz que as pessoas queriam fazer as obras que Jesus fazia, mas como eles não conseguiram fazer as obras que Jesus fazia, o que eles resolveram fazer então? Vamos persegui-lo. Não tem nenhuma passagem bíblica que sequer insinua isso. Ou seja, eu não estou dizendo que passagem bíblica que diz isso. Eu estou falando passagem bíblica que sequer insinua. Nem insinua, ou seja, nem cheiro perto. Ou seja, o fariseu queria fazer as obras e os milagres que Jesus fazia. Como ele não conseguia fazer, então vamos matar ele. Ou seja, não tem nada a ver com o textos. Os evangelhos mostram nitidamente. Jesus foi morto por ódio, porque ele falava a verdade. Jesus trouxe a verdade, trouxe o evangelho. E o evangelho expôs para todos ali o quanto que aqueles homens eram hipócritas, falsos, enganadores, né? E mais um punhado de coisas. Eles mataram Jesus porque Jesus mostrou quem realmente eles são. Filhos do diabo. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês são filhos do diabo, por isso a minha palavra não entra em vocês, né? Agora vamos ver aqui então, pessoal, a heresia. O Salvador Bueno ele fez uma confusão terrível sobre você ter a vida eterna. E eu vou explicar isso aqui para vocês, irmão. Né? Ele fica insinuando ter a vida eterna, né? Mas tem um determinado momento onde ele mostra que a inclinação dele realmente é sobre o CCB conter a vida eterna. Como se ele recebesse e a partir daquele momento a vida eterna é minha, eu tenho ela, né? A gente vai ver, isso é uma heresia absurda e nós vamos prestar atenção agora na fala. Esse trecho é um pouco mais longo, tá, gente? Porque ele fica sambando nele, aí ele fala algumas coisas nada a ver, depois volta para a heresia de novo. Então o trecho é um pouco mais longo, mas vale a pena você ouvir, porque isso pode te trazer conhecimento. Essas refutações, pessoal, ela não é à toa, ela tá aqui para mostrar para vocês o que realmente a palavra de Deus fala sobre o assunto que a CCB trouxe como heresia, tá? Então toda vez que você assiste, você vai estar aprendendo alguma coisa. Porque os meus argumentos eu vou trazer com base bíblica, ok? Então é uma chance de você aprender o correto no meio de tanta enganação. Vamos ouvir aqui, presta atenção. Mas aquele que participasse do Senhor, tomando parte dele, inclusive da sua carne, do seu sangue, receberia a vida, mas a vida eterna. Não essa vida que está no nosso corpo, que saiu o espírito, ela acaba e o corpo vai embora para o cemitério. Mas a vida eterna não, irmãos, porque ela é dada pelo Espírito de Deus. Hoje está em nós, mas ela vai ser guardada para receber um corpo para a eternidade. E era o que ele anunciava. Mas eles diziam, mas não é esse Jesus aí, o filho de José, que nós bem conhecemos? E como é que ele fala? Eu não sei se você prestou atenção aqui atrás, ele falou que hoje a vida eterna está em nós, mas ela será guardada até, sabe, um discurso, a vida eterna está em mim. Ele não está falando de Jesus, tá, gente? A vida eterna está em mim. Mas não está em mim mesmo, tá? Ela está guardada, mas ela vai ser me dada. Eles acham que a vida eterna, gente, é uma coisa, é um objeto. É algo que Deus vai colocar na sua mão e você coloca no bolso. Olha, tipo assim, é teu, eu te dei, fica com ela, é a vida eterna. Rapaz, é brincadeira. Eu vou voltar um pouquinho, pessoal, tá? Só para você ver como ele tá falando aqui. Essa confusão que até para eu repetir de novo é difícil. Então você precisa ouvir. Olha aqui, ó. Olha só sobre o cemitério. Mas a vida eterna não, irmãos, porque ela é dada pelo Espírito de Deus. Hoje está em nós, mas ela vai ser guardada para receber um corpo para a eternidade.
olha que esquisito que ele está falando aqui. A vida eterna foi dada para nós pelo Espírito Santo. Eu não sei de onde ele tirou isso, em que Bíblia ele leu isso. E depois ele fala que a gente recebeu, mas ela vai ser levada, talvez, e vai ser guardada. Não sei o que ele está inventando com isso. Ela vai ser guardada para depois, não sei quando, vai ser devolvida para nós. Presta atenção, gente. Eu vou mostrar para vocês que isso tudo não passa de pura abominação. Ou seja... E era o que ele anunciava. Mas eles diziam, mas não é esse Jesus aí, o filho de José, que nós bem conhecemos? E como é que ele fala desci do céu? E o Senhor falava assim, vocês estão murmurando, mas ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém consegue ser meu discípulo e crer em mim se não for dado por meu Pai. E depois ele disse assim também, está escrito, o Senhor Jesus falou para ele, nos livros dos profetas, que todos vocês serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que de Deus o Pai ouviu e aprendeu, este vem a mim. Não que alguém tivesse visto o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este é visto do Pai. Este tem visto ao Pai. Aí ele diz assim, eu falo a verdade para vocês, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Ora, irmãos, ouvindo isso, os irmãos deram glória. Agora, presta atenção, hein, que ele vai tentar explicar, tá? Olha aí, ele está falando, vocês deram glória. Glória a Deus aqui. O que quer dizer isso? Que o povo crê, e sabe que Jesus, ele é a vida eterna. Ele que alimenta a vida eterna que está em nós. Ó, aqui ele acertou. Mas você sabe quando ele acerta sem querer? Porque agora atrás ele falou que a vida eterna foi dada para nós pelo Espírito Santo, mas ela foi levada e vai ser devolvida depois. Agora ele está falando que a vida eterna é Jesus. Essa é a resposta certa. A vida eterna é Cristo Jesus. E quem está com Cristo tem a vida eterna. A vida eterna, né, não é algo que vai ser dado a você. A vida eterna é o próprio Cristo. E só Deus e Cristo têm a vida em si mesmo. Ou seja, eles não recebem a vida de ninguém. Eles doam vida. É como o sol emana do sol luz e calor. De Deus e Cristo emana vida. Tá? Então, pera aí que isso aqui ainda vai piorar. Presta atenção. Para nós irmos para a eternidade com Ele nos céus. Não é essa a nossa crença? Não é essa a nossa fé? Mas vejo aqui os discípulos mesmos e alguns que estavam ali ouvindo tudo isso aqui. Alguns se escandalizaram, não gostaram. Ele disse assim, um pouco antes: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles ouviram isso e não puderam entender, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come e bebe da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso que nós tomamos a Santa Ceia, não é? Fazemos parte do corpo e do sangue do Senhor. Então ele dizia, assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. E quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós nos alimentamos de quê? Da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós nos alimentamos dela. Então este é o pão que desce dos céus. Não é o caso dos vossos pais aí que já morreram, que comiam o maná, que caía lá no deserto. Mas quem comer o pão que eu dou, este viverá para sempre. Falou isso na sinagoga, ensinando lá em Capernaum. Bom, gente, é uma passagem muito confusa, onde ele ficou ali, ao mesmo tempo que ele fala que a vida eterna está em mim, e eu tenho a vida eterna, mas ela vai ser ela vai ser levada, mas depois vai ser devolvida. Ao mesmo tempo que ele falou a vida eterna, o Espírito Santo que trouxe para mim e me deu, né? Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele falou também que a vida eterna é Jesus. Mas por que ele falou que a vida eterna é Jesus? Por que ele acertou? Porque estava no texto. Ele só deitou, abaixou a cabeça e leu e acabou falando o que estava ali. E ele vai entrar em choque aqui com o ancião Luiz Carlos de Viçosa, porque ele acabou de ler aí, ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer. Ou seja, ninguém pode se salvar se o Pai não trazer a pessoa até a mim. Então não é uma escolha do homem ser salvo, mas de Deus, porque é Deus quem escolhe levar quem ele quer até Jesus.
Isso está explícito no texto, tá? Mas ele vai falar isso novamente e aí eu vou mostrar a contradição da Congregação Cristã no Brasil. Eu vou colocar aqui um pedaço do vídeo do Luiz Carlos de Viçosa e a fala do Salvador Bueno agora nesse culto e a gente vai tentar, né, descobrir como é que dá para encaixar uma contradição tão grande como essa. Ou seja, cada um que sobe nessa tribuna aí fala uma coisa. Isso é o que dá pra você frequentar uma igreja que não tem um estudo teológico, então ela não tem linha alguma, então cada um que sobe aí fala o que dá na telha. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam nele, e quem era aquele que havia de entregá-lo. Ele já sabia antecipadamente. Por isso eu disse para vocês que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for dado ou não for concedido. O que quer dizer isso? Ninguém pode crer no Senhor Jesus se Deus não lhe der o dom de crer. Olha o que ele acabou de falar. Ninguém pode crer no Senhor Jesus se não receber o dom de crer. Então, peraí, a salvação não é uma escolha das pessoas. Não pode ser. Eu não posso falar assim, eu quero ser salvo. Porque antes de eu querer isso, Deus tem que querer me dar o dom da fé. Então não é para qualquer um que está andando e falar, eu quero ser salvo. Isso aqui deixa uma grande, uma grande contradição. E por que eu estou mostrando isso? Não porque eu estou levando essa discussão para o lado calvinista e arminiano. Não, eu quero mostrar para vocês a contradição da CCB no seu púlpito. Esse homem, o Salvador Bueno que está aí, ele atacou a doutrina reformada, ele atacou os calvinistas, ele disse que não é calvinista nem arminiano, que é uma bagunça, e agora ele está aqui fazendo uma afirmação calvinista. Ele está fazendo uma afirmação aqui calvinista, que é o que é? Deus é quem escolhe. Deus dá o dom da fé para quem ele quer. E sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Como fica? Como se resolve essa matemática? Eu vou voltar mais um pouquinho. E aqui na frente, depois dessa fala, tem um vídeo do Luiz Carlos de Viçosa para azedar mais o caldo ainda da CB. Eu quero ver como é que esses homens conseguem sentar numa mesa dizendo doutrinar a mesma igreja e cada um falando uma coisa oposta à outra. Eu vou voltar de novo aqui a 5 segundinhos para vocês ouvirem ele falar que o dom, a fé é dom dado por Deus. Deus é quem dá para quem ele quer. Concedido. O que quer dizer isso? Ninguém pode crer no Senhor Jesus se Deus não lhe der o dom de crer. E se os que estão ouvindo esta palavra agora puderem dizer de coração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então saiba que isto vem de Deus. Foi Deus quem te deu o dom de crer na... Olha aí, se você disser que eu creio em Deus, o Salvador está falando, então saiba que você só crê porque Deus te deu o dom para crer. Você está entendendo isso? Deus é quem dá o dom para crer. Isso é uma afirmação calvinista, que aliás, eu concordo com isso aí, certo? Vamos ver aqui, ó. Presta atenção, agora já vai entrar o vídeo do Luiz Carlos de Viçosa falando uma bobagem enorme que a gente vai ver agora. Palavra de Deus. Presta atenção no que ele vai falar. Quem crê, qualquer ser humano pode crer. Todo ser humano debaixo do sol, que quiser crer, ele pode crer. Jesus morreu para todos. Não morreu para um elenco de pessoas separadas, não. Deus não fez um grupo de pessoas para jogar dentro do inferno e outro para jogar no céu, não. Todos podem se salvar. Aonde você estiver, crê em Jesus, ele salva você, perdoa você e torna-se seu amigo. O problema é crer, que o Salvador acabou de falar. Como fica, irmão? Esse homem está falando agora que qualquer um que quiser, pode crer. Ou seja, não é algo que vem de Deus. É uma coisa que está aí e você escolhe se você quiser. Tá aí. Ou seja, qualquer um que ouvir alguém falar do evangelho e vai falar assim, eu gostei dessa história aí, eu creio, eu vou... Aí fica estranho, porque se a salvação é uma escolha da pessoa, logo aonde o evangelho não chegar, realmente a coisa vai ficar feia, porque a pessoa não teve acesso ao evangelho, por isso ela não teve como é que eu posso dizer? A oportunidade de crer. Mas quando nós cremos que é Deus quem salva, a gente sabe que ele vai levar o evangelho para todos aqueles que hão de ser salvos. Ele vai levar
né? Então, olha só, tem mais aqui, ó. Essa fé é sua. E o poder de perdoar é dele. Presta atenção, essa fé é sua. Ou seja, é como se fosse algo natural do homem. Ele fala de um jeito bem genérico e abrangente, como se a fé fosse algo intrínseco ao ser humano. Ou seja, isso nasce com o ser humano. Logo, você pode escolher ser salvo. Um verdadeiro absurdo, e ele está sendo totalmente contraditório ao Salvador Bueno. Como fica, Luiz Carlos, você e o Salvador Bueno? O problema, gente, é que estes dois homens sobem na mesma tribuna e pregam coisas opostas. Como fica? E o povo da CCB, você acha que eles percebem isso daqui? É lógico que não. Eles percebem sim, quando fala que Deus vai virar o cativeiro deles. Aí eles estão com o ouvido bem atento e guardando tudo no coração. Quando fala que Deus vai abençoá-los ou então cumprir o desejo do coração deles. Lamentável, né? A fé é sua e o Espírito é dele. A fé é sua, irmão. Tá? Ou seja, é teu. Isso é seu, tá? Nasceu com você. Você vai escolher aí se você quer ser salvo ou não. Agora vem aquele tipo de pregação alimentando o fanatismo pela congregação cristã no Brasil. Presta atenção que eles ligam muito a palavra crer no que eles falam. Ou seja, é crer mais a congregação, é crer mais a revelação da palavra aqui na congregação. Nunca essa palavra crer está tendo uma relação com crer em evangelho. Você não vai ver a CCB falar em momento algum, aquele que crê no evangelho, aquele que creu na morte de Jesus, aquele que crê que Jesus é único e suficiente Salvador. Não, é se você crer nesta palavra que está sendo pregada aqui hoje. Ou seja, eles misturam a fé e a crença cega dessas pessoas no que é falado na tribuna. Ou seja, em outras palavras, eles estão amarrando essas pessoas na congregação cristã no Brasil. Quer ver? Vamos ouvir agora. Quem crê no Senhor Jesus é terra preparada. Quando Deus manda a palavra, a pessoa ouve e recebe, ela fica guardada no coração, pode não nascer na hora, pode não nascer logo, pode demorar, mas um dia ela nasce. Por quê? Porque o coração é preparado por Deus. Você viu ele falando, a pessoa que crer, né, que crer em Jesus, é a pessoa que crer na palavra, né, é terra preparada, tá? Porque pode levar 10 anos, não importa quanto tempo, né, ela vai crer, ou seja, e ela vai dar fruto. É óbvio que ele está falando crer, significa, quando ele fala 5 anos, pode demorar 5, 10 anos, é uma profetada. Ele está fazendo referência a uma profetada que vai se cumprir. Obviamente que ele está falando sobre as promessas feitas na tribuna da CCB. Isso aqui, de modo muito velado, ele está alimentando a esperança dessas pessoas nas profetadas que se ouvem na congregação cristã no Brasil. Porque essa é a base da igreja da CCB. A profetada. Aquela velha máxima que eles inventaram. Na congregação, Deus fala com o homem cara a cara. Uma baita de uma enganação. E agora o Salvador vai apontar para o povo que seguia Jesus Cristo, dizendo que era um povo interesseiro, que o povo estava seguindo Jesus não pelas palavras de Jesus, mas por aquilo que eles poderiam ganhar em troca por acompanhar Jesus, milagres e bênçãos e coisas do tipo. E ele usa isso para falar no culto, mas eu não sei se ele percebeu que esse é justamente o comportamento do crente da congregação cristã no Brasil. Aqueles que vão na igreja cantar e adorar, mas buscar a revelação que vai resolver os problemas da sua vida. Milagres financeiros, problemas conjugais, amorosos e assim por diante. Ou seja, é um momento onde nós vamos buscar da congregação cristã no Brasil o twin que vai dizer o que será da minha vida no dia de amanhã. Fica vendo aqui, ó. Presta atenção. Não era o caso daquelas pessoas. Então, por causa disso, muita gente foi embora, tornaram para trás e não mandava mais com o Senhor, porque dizia, eu não vou mandar com ele mais. Ver ele fazer maravilha até que é interessante, não é? É curioso ver ele dar vida para um morto, curar um cego, um aleijado. Isso é um fato importante que nós nunca vimos. Mas acreditar nestas coisas, nós não conseguimos. Aí, o Senhor Jesus viu que todo mundo, porque então um dos discípulos do Senhor é que esse discurso é pesado e muita gente está indo embora.
As palavras que o Senhor está pregando são muito duras. E as pessoas não gostam de ouvir isso aí. Eles preferem ouvir outra coisa. Preferem milagre. Preferem a hora que o Senhor multiplica os pães e vira uma festa. Aí todo mundo gosta, Senhor. Mas ouvir essas coisas aí, não. Está todo mundo embora. O Senhor fala assim para eles: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora? Podem ir também. Mas um que tinha um pouquinho de sabedoria respondeu pelos outros e disse, era Pedro: Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta declaração é interessante para o Senhor ouvir, irmãos. Você prestou atenção, irmão? Então ele levanta cedo e vir aqui, pegar trem, ônibus ou carro, enfim, veio cedo aqui, às vezes nem café direito tomou. Por que isso se você não crê? Mas se você crê, o teu trabalho não é vão. O Senhor te recompensa com as bênçãos do céu. Povo que nesta manhã veio ouvir a palavra, para que ela venha do jeito que vier e tu disseres amém, a vontade de Deus, e aceitá-la, receba agora a bênção que desce dos céus. Povo bendito de Deus. Bom, por que você vai vir aqui se você não crê? Bom, eles estão indo lá para resolver os problemas da vida deles. Simples assim. Esse não crer não significa crer na palavra como salvadora, como Cristo, o Salvador. O Cristo, aquele que tira o meu pecado. Não, o povo vai lá, tira aquele tempo, porque ele precisa ouvir palavras sobre a vida deles. O CCBano, ele vai lá porque ele quer ouvir do pregador: o que será da minha vida amanhã? Devo casar ou não? Vai buscar a palavra. Compro um carro ou não? Financio aquele carro ou não? Mudo ou não? Vou receber uma oferta de emprego. Aceito ou não aceito? Esse é o CCBano indo na igreja. Ele indo na igreja. Fica vendo, hein? Não acabou aí não, ó. Presta atenção. Mas o Senhor responde pela palavra que o povo dele é bendito de Deus. E sobre a cabeça daquele onde estiver a bênção de Deus, o mal não atingirá. Bom, ele falou sobre aquele a quem a bênção tivesse sobre a cabeça, o mal não atingirá. Eu queria então que o senhor Salvador Bueno explicasse para nós então por que essa profecia, essa promessa ou essa verdade que ele está trazendo, que aquele que tem a bênção, o mal não chega nele. Como é que você explica Jesus Cristo sendo morto daquela forma tão terrível, assim como Paulo, Pedro, Estevão e todos, João Batista, e na idade dos pais da igreja, ou até o dia de hoje, quantos males não acontecem na vida do crente? Essa afirmação não tem nada mais falso e mentiroso do que isso aqui. Por que que acontece então? Por que que o crente sofre? Por que que as coisas... Porque Jesus Cristo já falou que nós vamos sofrer. Ele não veio aqui morrer em nosso lugar para nos dar uma vida boa nessa terra. O que seria a vida boa? Ele resolvendo os seus problemas, Jesus Cristo guardando você de todos os males, né? E assim por diante. Isso é falso. Sabe a oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo assim: e livra-nos do mal? Pois é, meu irmão. Como tudo na CCB você aprende errado, você também aprendeu essa passagem bíblica errada. Ali não está pedindo para livrar nós de sofrer o mal das pessoas. Não, ali está pedindo para nós, para Deus nos livrar da influência maligna, para que o diabo não entre em nosso coração e acaba nos influenciando. Ou seja, livra-nos de fazer o mal, Senhor, porque os males virão sobre nós. Jesus Cristo disse: se fizeram isso com o madeiro verde, que é o que tem vida, ele fala, imagina o que farão com vocês que são secos, né? Então, meu irmão, essas afirmações de que a sua vida está segura, está garantida, isso é falso. E para um cristão genuíno, isso não nos preocupa. Eu não estou preocupado com os males que pode acontecer comigo, porque até se quando eu partir,
eu vou estar com Cristo, então não tenho medo da morte. Então não preciso que ninguém, fique dizendo para mim, fique tranquilo, fique em paz, porque nenhum mal vai te acontecer. Porque eu não tenho medo da morte, então não preciso me preocupar mais com isso. Mais bênção. Fica vendo, vai vir mais. Agora é bênção e bênção. Fica vendo aí, ó. É bênção. Eu clamo, eu peço, onde está a tua bênção? A bênção de Deus está na tua cabeça. E mais bênção e assim por diante. Glória ao nome do Senhor. Aliás, aqui ele está ensinando que a pessoa deve perseverar na fé em Cristo? Não. Perseverar no culto da CCB. Mais uma vez a CCB ocupando o lugar que deveria ser de Jesus. Ou seja, na frase deveria estar perseverar na fé em Cristo. Mas aqui não, perseverar no culto da CCB. Ou seja, Senhor, mal nenhum chegará à tua tenda. Ainda que seja esse o propósito do adversário, de te destruir, de te fazer afastar-se de Deus, você não desistiu, você não deixou de seguir o Senhor. Mesmo angustiada, foi congregar. Mesmo chorando, sem dinheiro, foi a pé. Vou congregar, neste aperto vou ouvir a palavra. E o Senhor hoje te diz, a palavra dele está na tua cabeça, está na tua boca. Deus está contigo e não te deixa. Então aqui, segundo a premissa do Salvador, como você não deixou de congregar, ainda que a pé você veio, nenhum mal vai chegar à sua tenda então. Porque a bênção está sobre a sua cabeça. Então, Salvador Bueno está passando uma mensagem subliminar que está sendo incutida na cabeça da pessoa, que é o seguinte: se você não largar a CCB, se você ficar firme aqui nessa igreja, Deus vai te guardar de todos os males e a bênção dele estará sobre a sua cabeça. Ou seja, ele está fazendo uma amarração na pessoa. Quer bênção? Eu quero. Você quer ficar seguro nessa terra? Quero. Então venha congregar, ainda que seja a pé, ainda que seja debaixo de chuva e assim por diante. É essa a mensagem que a consciência da pessoa acaba recebendo nesse tipo de fala. Quer ver? Eu vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem que eu não estou exagerando nenhum minuto. Então, obviamente que essa pregação, ela se refere ao quê? Você perseverar na própria CCB. Você tem que perseverar nela, tá? Ouça aqui, ó. Você não deixou de seguir o Senhor. Mesmo angustiada, foi congregar. Mesmo chorando, sem dinheiro, foi a pé. Vou congregar. Neste aperto, vou ouvir a palavra. E o Senhor hoje te diz, a palavra dele está na tua cabeça, está na tua boca. Deus está contigo e não te deixa. Glória ao nome do Senhor. Agora o Salvador entra numa outra parte que é o que eu canso de falar aqui. Muita gente se batiza na CCB porque promete a ele que Deus vai fazer coisas na vida dele, que Deus vai resolver os problemas, Ou seja, se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai entrar no meio da sua casa, da sua parentela e vai fazer. Eles prometem isso nas tribunas. Isso acontece direto. E o Salvador agora vai apontar justamente isso como uma das causas das pessoas estarem abandonando a CCB. No culto passado ele já tinha dito, acho que no passado, no penúltimo, ele já tinha dito que não vê diferença no número de pessoas que tomam Santa Ceia. Tem muita gente batizando, mas não sabe para onde vai esse povo, porque não tem alteração significante no número de pessoas que tomam a ceia. Agora ele volta a falar que tem muita gente saindo aí porque fica esperando uma bênção, Deus fazer alguma coisa na vida dele, mas como isso não acontece, eles acabam indo embora. É óbvio que isso vai acontecer e nós já estamos cansados de falar aqui. A pessoa, você frequentar uma igreja onde não se prega o evangelho, ela está presa ali por algum motivo. Se não foi o evangelho que te prendeu nessa igreja, se ela não é uma igreja cristocêntrica, então o que é que te prendeu? Profetadas. Essas pessoas estão aguardando algo mágico acontecer na vida delas. E algumas aguardam por um tempo, isso não cumprindo, elas vão embora. Você vai ouvir isso do próprio Salvador. Vamos ver aqui. Senhor, está todo mundo indo embora mesmo. E de fato, muita gente vai. Porque batiza, acontece isso. A pessoa se batiza e logo pensa numa mudança no seu viver. E de fato Deus muda. Porque a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus.
e vai de certa forma se adequando à vontade de Deus, vai deixando os vícios, vai deixando os maus costumes, a vida de transgressão que tinha no passado, vai se autoajustando à palavra de Deus. Mas tem muitos que fazem isto como usando uma moeda de troca. Não, eu vou fazer isto porque Deus vai me abençoar aqui, eu vou fazer isso porque Deus vai me curar, eu vou fazer isso porque Deus vai me fazer aquilo. Irmãos, Deus não vem aqui para ser trocado com favores, porque Ele não precisa de favor nenhum. Ninguém pense que andando em sinceridade e pureza está fazendo favor ao Senhor. Pode estar agradando, mas não fazendo favor. Ele não precisa de favor de ninguém, nós é que precisamos do seu favor. Mas muitos vêm e pensam: agora eu sou crente, agora sim Deus vai me abrir uma porta de emprego, vai me abençoar, vai isto, vai aquilo, e põe o coração nas coisas desta vida. Então vai congregar, não vai mais para congregar e honrar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque ir à casa de Deus, o principal motivo é adoração a Deus. Não é ir para buscar, só buscar, vou buscar a palavra, venha para trazer um pouco também. Você não vem aqui para adorar. Então ele acabou enfatizando que as pessoas vão buscar a palavra, buscar, ou seja, buscar revelação para a vida delas. Ele não disse que isso está errado. Ele falou: venha para trazer também. Ele acrescenta, observe isso aí. Outra coisa que ele falou aqui, né, que você fazendo coisas boas, né, você não está fazendo um favor, mas você está agradando a Deus. Essa é uma percepção muito ruim também da CCB sobre o que é agradar a Deus. Agradar a Deus para o CCBano é fazer boas obras. Boas obras muita gente faz, nem por isso está agradando a Deus. O cristão, isso é apenas o fruto. O que agrada a Deus e o que Deus quer de todos os seres humanos é que eles sejam parecidos com o seu Filho. É assim que nós agradamos a Deus. É buscar copiar Jesus Cristo, ser parecido com Cristo. O quanto mais parecido, melhor será o agrado que você fará a Deus. Ou seja, Deus quer que a gente seja como o seu Filho. Isso está na própria palavra de Deus. Vamos ver aqui o restante. Olha aí. Adore a Deus, e o resultado da tua adoração a Deus é a bênção de Deus na tua vida. Bendito seja o Senhor. Mas muitos creem desta maneira, batizam quantos? Mas depois vai ver, sumiu. Por quê? Não, eu pensava que eu indo nessa igreja, que ia acontecer, meu casamento ia melhorar, que o meu marido ia ficar bonzinho, a minha mulher ia melhorar, que meus filhos isso, que o meu salário ia dar, que isso. Ele está confessando, tá? Ele está falando ali de um modo como se fosse a fala do CCBano. Ele está reproduzindo ali a fala dos CCBanos que falam consigo mesmo ali. Por quê? Porque essa é uma verdade na CCB que eu cansei de falar aqui, e os CCBanos entram aqui e falam que é mentira, que não tá aqui, o seu próprio senhor tá falando. Pessoas que se batizam na CCB por interesse, por esperar uma vida melhor. Porque é isso que promete nas pregações. Não tem evangelho nas pregações. O próprio Salvador está fazendo isso agora. Está falando que se você perseverar dentro da CCB, Deus vai dar bênçãos para você. Ou seja, ele está acabando de fazer isso. É hipocrisia na cara. Ou seja, ele está aqui no próprio ato hipócrita. Rapaz, o que mais falar sobre essa igreja? Vamos aqui. Irmãos, disse Jesus, o Senhor, aliás, Paulo escreveu: aqueles que buscam o Senhor somente pelas coisas desta vida são os mais miseráveis da terra. Bendito seja o Senhor. Mas aqueles que buscam pela vida eterna, o que queremos crer que a maioria está fazendo isso aqui hoje. Por que viemos aqui? Foi para louvar a Deus, adorar a Deus. Tá aí, ó. Ai, meu Deus, é uma coisa atrás da outra. Então eles estão indo adorar a Deus por causa da vida eterna. Eles estão fazendo o que fazem por causa da vida eterna. Aquilo que eu falei, é o que eu acredito que muitos estão fazendo aqui. Ou seja, vindo aqui tentar agradar a Deus pela vida eterna. Em outras palavras, Deus tem uma coisa que eu quero, que é a vida eterna, então eu vou tentar agradá-lo. Quer dizer que se Deus não tiver mais a vida eterna, vocês vão tudo embora. Vocês abandonam. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, esse povo é interesseiro, até quando eles tentam ser espirituais. Hoje eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, eu oro, eu canto para Deus, não é pelo que Ele vai me dar, mas é pelo que Ele me fez. E o que foi que Deus fez por você? Me amou. Eu faço o que eu faço porque Deus me amou, e por isso hoje eu o amo também. Então eu faço o que eu faço para responder esse amor de Deus. Não vou nunca conseguir responder à altura que Ele merece,
à altura, mas eu vou entregar todo o meu ser para o Senhor Deus, amando. Então, a verdadeira resposta de um cristão é: eu sirvo a Deus porque eu o amo. Aliás, porque ele me amou primeiro. Vamos ver aqui, segue, olha. O meu marido ia ficar bonzinho, a minha mulher ia melhorar, que meus filhos isso, que o meu salário ia dar, que isso. E irmãos, disse Jesus, o Senhor, aliás, Paulo escreveu, aqueles que buscam o Senhor somente pelas coisas desta vida são os mais miseráveis da terra. Bendito seja o Senhor. Mas aqueles que buscam pela vida eterna, o que queremos crer que a maioria está fazendo isso aqui hoje. Porque viemos aqui, foi para louvar a Deus, adorar a Deus e levar a resposta da palavra. Está aqui a resposta. Se tu crês na palavra de Deus, a bênção de Deus te acompanhará. Glória ao nome do Senhor. Bênção, mais bênção. Só que nesta manhã a bênção já está chegando. É a palavra que o Senhor nos abençoa nesta manhã. Irmandade crente em Jesus Cristo e que depende da sua palavra e crê nela, saia daqui hoje abençoada por Deus. Deus seja louvado. Você viu? Uma palavra sem instrução alguma, com diversos problemas teológicos, erros teológicos e no final, no meio e diante, reforçou a bênção. É bênção e bênção e bênção e mais bênção. Congregação Cristã no Brasil. Uma igreja para cego, para quem acha que está servindo a Deus. Não tem evangelho. Então, se você quer frequentar uma igreja para ouvir as coisas que vão agradar você nessa vida, Congregação Cristã no Brasil é uma igreja para isso. Se você quer evangelho, você quer saber mais sobre Deus, você quer conhecer mais sobre Jesus, aqui é um lugar que você só vai perder seu tempo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.